em nome de Jesus. Amém e amém. Já estamos aqui com o pastor Gilvando? Amém, pastor. Muito bom tê-lo aqui. Glória a Deus. Se quiser dar uma palavra aos amados irmãos, uma saudação. Amém, Fridas. Uma alegria. Tivemos aqui uma instabilidade, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu queria saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, dizer da alegria de logo no início da manhã desse domingo tão especial, buscarmos ao Senhor pensando em intercessão pela nossa família e pelos nossos filhos. Amém, pastor, amém. Eu sei que o salmo predileto do pastor Giovanni é o Salmo 23, meus amados irmãos. Então hoje eu já iniciei falando para ele que o Senhor é o pastor dele, que nada lhe faltará, nem conexão, nem computador, nem nada. É uma honra, pastor, recebê-lo aqui conosco e é uma honra poder ser ministrado nesta manhã pela palavra que eu sei que Deus já colocou no seu coração. Então fique à vontade, que Deus te abençoe em transmitir a palavra de Deus aos nossos corações. Deus abençoe, pastor. Amém, amém, querida. De fato, esse é um texto que continuamente fala muito ao meu coração, Fridas. Mas quando eu recebi o convite, queridos, para estarmos aqui refletindo por alguns instantes nessa manhã acerca de interceder pelos filhos, acerca da nossa família, acerca do valor da oração por nossa família, Deus me colocou uma cena no coração. Porque, em particular, hoje pela manhã, eu quero falar para você que é pai, para você que é mãe, para você que é avô, para você que é avó, e que muitas vezes tem olhado para a situação da sua casa, tem olhado para a situação do seu neto, do seu filho, e tem dito que não dá mais. Você já perdeu a esperança, você já perdeu o controle, você acha que a situação está perdida. É em particular para você que o Senhor colocou essa palavra no meu coração e que agora quero compartilhar com você. Nós vamos ler, queridos, a porção da palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 41. Lucas 8, a partir do verso 41. Essa é uma conhecida porção da palavra de Deus que diz assim, inclusive registrada sob a pena de um médico. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que havia 12 anos, e gastara com o médico todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por trás dele, por trás de Jesus, tocou na orla de seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo que a mulher não podia mais se ocultar, aproximou-se tremendo, prostrando-se ante ele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E disse ele: tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E ele, estando ainda ele falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, dizendo a Jairo: não mais incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e ela será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos para fora, pegando-lhe na mão, disse: levanta-te, menina. E o espírito voltou,
E ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Que porção maravilhosa, irmãos, da palavra de Deus, que pode absolutamente ser usada nesse momento em que pensamos na intercessão acerca de nossos filhos e netos. E eu queria refletir com você e chamei essa reflexão de não desista de seus filhos. Não desista de seus filhos. Há 4 fatos, meus queridos, que eu queria chamar nossa atenção nessa manhã, pensando nesse texto, pensando nessa cena que acabamos de descrever e pensando na intercessão pelos nossos filhos. O primeiro fato é: busque a Deus e o invoque em sua casa. Se você e eu observarmos, houve um movimento. Jairo saiu fisicamente de sua casa e buscou Jesus e disse: vem comigo, vem à minha casa. Meus irmãos, esse é uma simbologia muito importante. Nós precisamos buscar ao Senhor em nossas casas. Nós precisamos franquear as portas da nossa casa ao Senhor. Ainda quando tudo vai bem, ainda quando tudo está a mil maravilhas, dia a dia, todo dia, o dia todo, os nossos filhos precisam nos assistir orando em nossas casas. Nós precisamos orar com nossos filhos em nossas casas. Nós precisamos pedir que o Senhor mesmo presida a nossa casa. Nós precisamos chamar o Senhor para as nossas casas. E pensando nesse primeiro fato, meus queridos, pensando em não desista dos seus filhos, claro, extensivo aos netos, eventualmente sobrinhos, eu quero pensar com você: temos buscado a Deus em nossas casas? Temos pedido que o Senhor entre em nossas casas? Ou será que muitas vezes o Senhor está do lado de fora, batendo e pacientemente aguardando que abramos a porta? É interessante notarmos, meus irmãos, que a passagem de Apocalipse, quando está registrado: eis que estou à porta e bato, é um texto que foi escrito para crentes. Eu sei que nós estamos acostumados a mencionar esta passagem com intenção evangelística, e isso é maravilhoso. Mas eu quero lembrar-nos aqui, acima de tudo, a carta do Apocalipse, na qual nós encontramos essa perícope: eis que estou à porta e bato, foi escrita para crentes. Então, cuidemos, irmãos, para que o Senhor não fique do lado de fora das nossas casas. Cuidemos para que o Senhor seja buscado a cada dia e o dia todo, em cada situação das nossas casas. Lembremos que os nossos filhos nos imitarão. Se buscarmos ao Senhor, eles tenderão a imitar o nosso comportamento, também buscando ao Senhor. Segundo fato, muito interessante, que essa história de Jairo nos permite concluir, nos permite nos apropriarmos. Diante de uma crise, clame ao Senhor. Se você e eu pensarmos naquela figura, Jairo era um príncipe da sinagoga e era extremamente constrangedor para uma autoridade eclesiástica como Jairo acorrer a multidão, disputar literalmente Jesus no meio daquela concorrência. Você viu pelo texto que a multidão apertava Jesus, todos queriam a palavra, todos queriam estar com ele, todos queriam uma cura, todos queriam buscá-lo de alguma forma e por alguma necessidade. E Jairo então esquece da sua posição, Jairo esquece do distanciamento que deveria manter com o povo e vai à luta, e sai a campo, e literalmente disputa Jesus para fazer chegar ao mestre a sua questão. E agora, pensando nesse segundo fato, diante de uma crise, clame ao Senhor. Eu nos pergunto nessa manhã:
Qual tem sido a nossa válvula de escape quando as coisas apertam em casa? Diante de uma crise na família, diante de uma crise com os filhos, qual tem sido a minha e a sua atitude? A história de Jairo nos ensina claramente: busque ao Senhor, vá atrás dos recursos. Certamente aquele homem, como aquela mulher, já havia buscado os recursos da medicina da época, os recursos que ele tinha certamente à sua disposição, e havia sido então infrutífero, havia sido debalde, e aquela filha havia então sido desenganada e estava às portas da morte. Diante de uma crise com seus filhos, diante de uma crise com seus netos, não esqueça desse importante fato, que a história de Jairo, registrada nas sagradas letras da Bíblia, não esqueça de buscar ao Senhor. O terceiro fato, irmãos, é muito interessante, vem de uma fala de Jesus. Jesus recebe a solicitação de Jairo e nada responde. Não é interessante? Jesus estava ali atendendo ao povo, vem um para ser curado, vem outro, vem um para receber uma palavra de consolo, vem outro para receber uma palavra de orientação, vem outro simplesmente para conhecer Jesus, para estar com ele, para saber quem é aquele ao qual ocorria tanta gente. E agora vem Jairo e coloca diante do mestre a sua condição tão urgente, a sua situação premente, e diz: o senhor precisa vir imediatamente à minha casa. Se o senhor não vier, a minha única filha não completará seus 12 anos de idade, porque ela está muito grave. Interessante. Jesus não responde. Jesus ouve e continua atendendo a multidão. E agora vem a mulher que havia também 12 anos padecendo de uma condição ginecológica. Ela vem e não fala com Jesus, ela simplesmente toca. E aí Jesus está naquela cena, está naquele atendimento do povo, e o povo cada vez mais apertando Jesus, até que um colega de trabalho de Jairo, um outro príncipe da sinagoga, vem ali, procura Jairo no meio da multidão e diz: Jairo, para de incomodar o mestre, a sua filha morreu. E quando ele diz para de incomodar o mestre, não mais incomode o mestre, eu posso ficar imaginando que Jairo não falou apenas uma vez. Jairo deve ter dito e insistido e mostrado a sua confiança no poderio de Jesus para resolver aquela situação. Jesus mansamente olha para Jairo, sem se abalar, sem sair correndo, e diz: não temas, não temas, crê somente. E esse é o terceiro fato, queridos, que nós precisamos nos apropriar nesta manhã, diante de uma crise familiar, diante de uma situação qualquer com nossos filhos. Lembremos-nos da palavra de Jesus. Depois de o haver buscado, depois de o haver invocado, lembremos-nos de que o mestre aqui diz: não temas, crê somente. E esse crer aqui, irmãos, é muito fácil. Nós cremos quando a situação é favorável. É muito fácil crermos quando tudo vai bem. É muito fácil crermos quando a bonança se faz. O difícil, o desafiador é crer diante das circunstâncias. Se já era difícil quando Jairo veio até Jesus diante de uma situação tão séria de saúde da filha, agora então era crítico. As esperanças se haviam perdido. A notícia da morte da menina chegara. E Jesus então vira para Jairo e diz: não temas, crê somente. Não há situação difícil para Jesus. Não há impossíveis para Jesus. Não há aquilo que o mestre não possa fazer. Aproprie-se disso nessa manhã. Não há situação alguma que ele não possa atuar, na qual ele não possa atuar. Tão somente
creiamos. Esse é o terceiro fato. Não temas, crê somente. E o quarto fato, irmãos, é muito interessante. Jesus, então, resolve acompanhar Jairo. E uma multidão vem com ele. Imagine a cena. Já havia uma multidão na casa, ali os preparativos, os fatos tão comuns aos funerais já haviam tido lugar. Certamente as carpideiras, tão comum à época, diante da morte de pessoas importantes, já estavam ali pranteando. Os tocadores de flauta, os lamentadores, o povo, os amigos, todos com certeza haviam acorrido para uma palavra de consolo para Jairo e sua esposa, para simplesmente acorrer ao fato, participar daquele fato. E Jesus vem com outro tanto de pessoas que certamente estavam com ele e o continuaram acompanhando. Agora Jesus chega à casa. A cena era a pior possível. A circunstância parecia ser a pior possível. Jesus então toma alguns discípulos, toma o pai, toma a mãe, faz com que todos aqueles que estavam ali chorando a morte da menina saiam e ficam então, e olha para Jairo, e diante do olhar de Jairo, toma a mão da menina e diz: menina, levanta-te. Que poder, que maravilha. Eu fico imaginando, irmãos, essa cena, eu fico imaginando os detalhes, né? Já ali os fatos da morte haviam se iniciado, o processo de apodrecimento que é tão imediato após a morte já havia se iniciado. O colapso, a estagnação, o mau funcionamento dos órgãos e sistemas já tinham tido lugar, o espírito já havia saído, segundo a palavra. E agora, por aquela ordem de Jesus, imediatamente tudo muda. Imediatamente tudo muda. E o espírito volta. O coração começa a bater. A respiração tem lugar. A circulação acontece. Aquela palidez da face desaparece e a menina volta a ficar rosada. Os olhos dantes fechados agora abrem. Eu fico imaginando a cena, que cena maravilhosa, que privilégio daqueles pais terem participado dessa cena. E eles então caem num estado, irmãos, um estado de maravilhados. E esse é o quarto fato. Deus te maravilhará em tempo oportuno. Deus te maravilhará com a sua obra, com aquilo que ele terá feito em tempo oportuno. Muitas vezes, irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Talvez na cabeça de Jairo devesse ser naquele instante imediato em que ele chegou procurando por Jesus. Jairo sabia da gravidade do quadro. Então, para Jairo, o tempo era aquele. Para Jesus, não. Talvez Jairo até achasse maravilhoso se Jesus viesse até a sua casa e a menina estivesse lá acometida de um quadro qualquer, quem sabe uma febre, quem sabe um problema respiratório, quem sabe uma perda de consciência. E talvez Jairo, e certamente, ficaria muito maravilhado diante da cura de Jesus. Mas muitíssimamente mais agora que a morte havia chegado. Muitíssimamente agora que a morte havia chegado, Jairo e sua esposa caem absolutamente maravilhados com o feito de Jesus. Eu quero deixar para você esse quarto fato. E no tempo de espera, que para nós muitas vezes é tão longo, eu quero lembrar um outro texto que a Frida já falou, que é o texto do Salmo 23, que é tão oportuno para esse momento da espera, enquanto a situação está se agravando. Parece sem fim, parece sem solução, parece sem saída, e Jesus não chega para resolver. Eu quero lembrar do Salmo 23, que tem uma frase que diz: refrigera a minha alma. Sabe, queridos, a ideia do radiador que não deixa
o motor do carro entrar em alta temperatura. É Ele que nos acalma, é Ele que tira a ebulição, é Ele que tira a fervura da ansiedade, da tensão nervosa, da expectativa, da exasperação. É Ele que nos refrigera a alma. Então, ao pensarmos nesse estado de maravilhas, nós devemos nos quedar refrigerados na confiança de que o Senhor tem sempre o melhor para nós, na confiança de que Ele nos ouve, na confiança de que Ele tudo pode, na confiança de que, segundo a sua vontade e em tempo oportuno, Ele nos deixará maravilhados. Ele sempre nos surpreende. Queridos, eu não sei qual é a sua situação nessa manhã. Eu nem mesmo sei quem está do outro lado. Eu nem mesmo sei a quem chegará essa palavra. Mas o Senhor sabe. E a palavra do Senhor nunca volta vazia. A palavra do Senhor haverá de achar guarida, achar pouso no seu coração. Não sei que situação você tem vivido com seus filhos, com seus netos. Não sei se é um quadro de rebeldia, de drogas, quem sabe, de qualquer outro desencaminho pelos desencaminhos do mundo. Não posso saber o que está acontecendo. O que eu posso dizer para você é que esses 4 fatos são absolutamente verdadeiros. São absolutamente verdadeiros para a situação que você vive. Busque o Senhor na sua casa, ainda que tudo vá bem. Diante de uma crise, clame ao Senhor. Ele é o socorro presente no dia de angústia. Não temas, crê somente. Deus te maravilhará no tempo oportuno. E caminhando, queridos, para o encerramento, eu gostaria de trazer um micro testemunho diante dessa fala e diante de, muitas vezes, da situação que você vive para buscar o encorajamento para você. Próximo do casamento da nossa filha mais velha, ela e o noivo chegaram para nós e disseram, olha, para angariar fundos para o casamento, faltava coisa de 40 dias, certo, mais ou menos para o casamento, nós vamos participar do rodeio de Jaguariúna, nós vamos participar no caixa, de um dos caixas, porque paga muito bem, e nós nos angustiamos muito com aquela palavra. Não é, irmãos, um ambiente adequado, os irmãos sabem, não é o mundo que se familiariza com o nosso mundo, tantos perigos no meio da madrugada, saindo de volta de madrugada. E me lembro que minha esposa ficou muito, muito desesperada com aquela situação, e eu disse, há uma saída, oremos. E dobramos os nossos joelhos e passamos a clamar ao Senhor diante daquela situação. Irmãos, faltando uma semana, estava tudo certo, contrato feito, tudo bonitinho. Faltando uma semana, o staff daquele evento chegou para eles e disse, olha, houve uma mudança de planos e não mais precisaremos dos seus serviços. E em tempo, ficamos maravilhados, porque nada faltou no casamento. Deus proveu tudo, e eles não precisaram estar naquele ambiente tão desigual com aquilo que a gente crê. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe grandemente na situação que você vive hoje, que o Senhor seja presente na sua casa, que o Senhor mude situações e que, acima de tudo, sejamos sempre intercessores por nossos filhos. Deus abençoe. Amém, amém, pastor Giovano. Que palavra poderosa, rica e oportuna aos nossos corações. Eu agradeço o carinho, a honra mais uma vez de tê-lo aqui. Sempre é um bálsamo ouvir a palavra vinda do Senhor. E eu estava, os pré-teens, os nossos pré-adolescentes estão fazendo um livro, né, uma devocional que chama Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Ontem eu estava estudando as lições com eles e achei interessante, e eu me lembrei quando o Senhor estava dando a tua palavra. Tem coisas que só Deus pode fazer.
E ali naquela lição, o autor estava explicando isso a esses adolescentes. Tem coisas que só Deus pode fazer. Quando a gente tem essa consciência, a gente dobra o nosso joelho. E nós precisamos entender que ao dobrar os joelhos é a melhor coisa que nós podemos fazer. Porque nós chegamos ao pé da cruz e dizemos: Pai, eu preciso de ti, preciso da tua intervenção. E aí o Senhor vem com essa resposta: não temas, crê somente. E o Senhor fará em tempo oportuno. Deus fará milagres e maravilhas, né? Outra coisa que eu sempre me lembro, e vendo a Marlene Fábio aqui, vendo a tua própria esposa, a Aninha, aqui, um dia o Senhor pregou lá na nossa igreja dizendo assim, que o deserto, ele não é o nosso destino, mas ele é passagem. O deserto é um lugar de passagem, não é o nosso destino. Então, Amém. Marlene e Fábio, muito bom tê-la aqui conosco. É realmente uma alegria e uma comprovação que deserto é apenas uma passagem. Então, nós estamos como igreja unidos, realmente orando para que o Senhor nos dê vitória e nos dê sabedoria na condução das nossas famílias, da nossa vida e buscando ao Senhor em nossos lares. Agora, queridos, nós vamos ter o nosso tempo de oração individual. Quem, quem tem o flyerzinho, né, o nosso relógio de oração, para que a gente agora busque ao Senhor. E aqui, queridos, é apenas um roteiro, como a gente sempre gosta de lembrar. O objetivo aqui não é a gente ficar preso de maneira alguma a orações repetidas e vãs, não. É um roteiro para que a gente lembre de orar por todas as áreas da vida dos nossos filhos, desta nova geração, e que a gente passe os olhos, que às vezes a gente está com uma necessidade numa área e a gente deixa de interceder por outras áreas. O pastor Giovano falou: clame ao Senhor, mesmo que tudo vá bem. Vamos continuar clamando ao Senhor. Então vamos tirar esse nosso tempo de oração e logo mais nós vamos voltar para proclamar as promessas do Senhor. Amém? Então vamos orar, queridos, neste momento.